Fala pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem específico, mas muito importante do direito processual penal. O procedimento especial para julgar crimes cometidos por funcionários públicos no exercício da função. Tá tudo lá, detalhado, nos artigos 513 a 518 do Código de Processo Penal. Vamos entender juntos como cada etapa desse rito funciona? Para a gente não se perder, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que são os tais crimes funcionais. Depois, a gente vê como o processo começa, o que é a famosa resposta preliminar do acusado. Como o juiz decide se a denúncia vai para frente ou não. E, para fechar, vamos entrar numa controvérsia jurídica bem interessante. Então, vamos começar pela base de tudo, né? É fundamental entender que os crimes funcionais não são todos iguais. Eles se dividem em duas categorias bem distintas. E essa diferença, olha, impacta em tudo, no processo e até em saber se a conduta é crime ou não. E essa imagem aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, temos os crimes funcionais próprios. Pensa assim, só quem é funcionário público pode cometer. Um exemplo clássico é a concussão. Se uma pessoa comum fizer algo parecido, a conduta é atípica, ou seja, não é aquele crime. Do outro lado estão os crimes impróprios. O peculato é um ótimo exemplo. A ação de se apropriar de algo pode ser feita por qualquer um. Só que quando quem faz isso é um funcionário público, o nome do crime muda, vira peculato. Se fosse um particular, seria julgado por apropriação indébita. Percebe a diferença? Ok, agora que a gente já sabe o que é um crime funcional, vamos para a segunda parte. Como é que começa uma ação penal contra um funcionário público? Bom, tudo parte da denúncia ou queixa, mas ela não pode ser feita de qualquer jeito. Existem requisitos bem específicos para ela ser aceita. O que o artigo 513 do Código de Processo Penal diz é bem direto. A acusação não pode vir do nada, não pode ser vazia. Ela tem que vir acompanhada de documentos, de provas, que mostrem que o crime provavelmente aconteceu. Muitas vezes, essas provas vêm de um inquérito policial. E se não for possível apresentar essas provas de cara, quem acusa precisa explicar o porquê de forma bem fundamentada. E antes que o funcionário público sequer saiba que está sendo acusado, o juiz age como um primeiro filtro. É isso mesmo. Ele faz uma checagem para ver se a denúncia está certinha, se cumpre todas as formalidades da lei. Se faltar alguma coisa, a denúncia é rejeitada ali mesmo, de cara, antes do processo começar de verdade. Agora, atenção para um detalhe técnico, mas que muda tudo. Esse rito especial que a gente está vendo não vale para todos os crimes funcionais, não. Ele se aplica somente àqueles que admitem fiança. E por que isso é tão importante? Porque uma lei de 2011 fez com que a maioria desses crimes se tornassem afiançável. Na prática, isso expandiu demais o uso desse procedimento especial. Bom, chegamos agora no curação do assunto, no ponto que faz esse processo ser tão diferente dos outros, a chamada resposta preliminar. Pensa nela como uma chance de defesa que o acusado tem antes mesmo do juiz decidir se vai aceitar a acusação. E o prazo, olha, é curtíssimo e fatal. O funcionário público tem exatos 15 dias para apresentar essa defesa por escrito. É a primeira e talvez a mais importante chance de derrubar a acusação antes que ela vire um processo de verdade. O fluxo aqui é bem claro e organizado. Primeiro, o acusado é notificado. A partir daí, o relógio começa a contar os 15 dias. Durante esse tempo, o processo fica lá no cartório, disponível para consulta dele e da defesa. E essa resposta pode e deve vir recheada de documentos e de todas as justificativas possíveis para se defender. E para ninguém pensar que essa etapa é só uma formalidade, olha o peso que o Supremo Tribunal Federal dá para ela. O STF já bateu o martelo. Se não houver essa notificação para a resposta preliminar, o processo todo é nulo. Isso porque fere de morte um dos princípios mais sagrados do nosso direito, a ampla defesa. É uma falha gravíssima. Certo, o acusado apresentou a resposta preliminar. E agora? Bom, agora a bola volta para o juiz. É ele quem vai ter que tomar uma decisão de peso. Ou o processo vai para frente, ou ele morre ali mesmo. Vamos ao primeiro cenário. Se os argumentos e os documentos apresentados na defesa convencerem o juiz, seja porque o crime de fato não existiu ou porque a acusação simplesmente não se sustenta, ele vai rejeitar a denúncia. E essa decisão tem que ser fundamentada, ou seja, o juiz precisa explicar direitinho por que está arquivando o caso. Agora, e se a defesa não convencer? Bom, aí o cenário muda completamente. O juiz recebe a denúncia. E nesse exato momento, o procedimento especial acaba. O funcionário público, que era só um notificado, agora vira réu de verdade. Ele é citado oficialmente e o processo começa a seguir o rito comum, igual a qualquer outro.
E para a gente fechar com chave de ouro, vamos entrar numa polêmica jurídica daquelas. Uma pergunta que gera um debate enorme nos tribunais. Essa resposta preliminar é sempre necessária, mesmo quando a denúncia já veio de um inquérito policial super completo? E aqui a gente tem um verdadeiro choque de gigante. De um lado, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem a súmula 330 que diz o seguinte: se já teve um inquérito policial onde o investigado já pôde se manifestar, não precisa da resposta preliminar, seria redundante. Mas do outro lado, o Supremo Tribunal Federal, o STF, pensa diferente. A posição que prevalece hoje é a do Supremo. A resposta preliminar é obrigatória sempre, com ou sem inquérito. Para o STF, ela é uma garantia que não pode ser retirada, em nome do devido processo legal e da ampla defesa. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Essa etapa, essa defesa antes do processo, que claramente serve como um filtro para evitar acusações sem pé nem cabeça contra agentes públicos. Ela, na prática, ajuda a agilizar a justiça, barrando processos que não iriam a lugar nenhum? Ou será que ela acaba se tornando mais um passo, mais uma camada de burocracia que pode, na verdade, atrasar a punição de crimes que realmente aconteceram? É uma questão complexa, né? Fica aí pra gente pensar.